E aí, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast Pode Crer. E o tema de hoje é educação. A gente trouxe a professora Juliana para poder dialogar com a gente. E obrigado, professora, por ter aceitado o nosso convite e por participar do nosso podcast. Para iniciar o nosso bate-papo, a gente gostaria de saber como iniciou sua carreira e a senhora lembra de como foi o seu primeiro dia de aula. Então, primeiramente, eu quero saudar a todos, né, uma boa tarde, e dizer que para mim é uma satisfação muito grande poder fazer parte desse projeto. Eu agradeço de coração. E a minha vida docente, ela iniciou no ano de 2012, logo após o seletivo da rede estadual, a qual eu fiz por incentivo da minha mãe, Rita Albuquerque, uma grande professora. E foi assim, desafiador, recém-formada, passar no seletivo e já lecionar no ensino médio, no Osano Anexo, no povoado São João da Mata. Mas por motivação, incentivo e orientação da professora Sueli Fonte, a qual eu tenho um enorme respeito e gratidão, me motivou e eu aceitei mergulhar nessa aventura. E até hoje agora estou na sede. E para mim tem sido uma experiência sensacional, gratificante e transformadora. E o primeiro dia, lógico que eu senti muito medo, fiquei um pouco insegura, mas todo professor, ele não nasce pronto, todo professor ele é construído de acordo com as suas realizações, as suas formações e principalmente de acordo com as suas experiências diárias em sala de aula. Então, hoje eu vejo que já mudei muito, já desenvolvi muito enquanto docente. Isso graças às formações e à experiência adquirida ao longo dos anos em sala de aula. Na sua visão como docente, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos educadores de hoje? Na minha visão, hoje, nós professores estamos enfrentando muito a questão da falta, da ausência de disciplina dos alunos. Então, é uma realidade muito triste. Nós constantemente temos essas, como é que eu posso me expressar? Essa triste realidade, né? Convivemos com essa triste realidade dos alunos não terem foco nos estudos, não terem compromisso com os estudos, e não demonstrarem, eu não estou generalizando, mas tem uma boa parte que não demonstra que quer um futuro, que deseja crescer na vida estudantil, na vida profissional, e isso, enquanto professora, nos entristece muito. Então, hoje em dia, nós estamos percebendo muito a falta de respeito, a falta de disciplina, de foco e de compromisso dos alunos com os estudos. A senhora, como professora, como lida com esses problemas? Então, tem dia que eu respiro fundo e me coloco no lugar do aluno, tentando entender por que ele está se comportando daquela maneira. Outrora, eu me coloco no lugar dos pais, por que está acontecendo isso, e tento fazer aquele jogo entre me colocar no lugar do aluno, tentar entender o que acontece na casa do aluno, tentar procurar ajuda com a coordenação, né, pedagógica da escola, e assim nós conseguimos resolver aquele impasse, aquele problema, aquele mal entendido na sala de aula, porque na verdade algumas situações, algumas atitudes do aluno em sala de aula é simplesmente o reflexo da casa, da família. Então, às vezes, ele precisa ser acolhido para poder se engajar novamente ali no meio social onde ele está, se sentir seguro. Outras vezes, ele precisa de disciplina, algo assim que calma, vamos lá, vai dar certo. Então, entre uma jogada e outra, entre uma situação e outra, a gente vai tentando manter o foco, acolhendo, mas também pedindo a disciplina, respeito, e vamos tentando fazer o nosso trabalho do melhor jeito possível. Professora, na sua opinião, qual é a importância da família para os alunos?
Então, a família, ela é a base e um pilar muito importante para a sociedade. E como eu falei na pergunta anterior, muito dos reflexos dos nossos alunos na sala de aula reflete, o que reflete em casa, reflete na escola, ou vice-versa. Então, nós podemos perceber que a família é uma base muito importante na construção de um indivíduo. Então, na vida de uma criança, na vida de um adulto, na vida de um adolescente, a família, ela é importante. Então, quando uma família ela não é bem estruturada, isso quando eu falo não é só na parte financeira, mas quando eu falo estruturada emocionalmente. E isso reflete em seus filhos, que reflete nas crianças, nos adolescentes, e estes vêm para a escola, e nós temos que receber, nós temos que acolher, nós temos que cuidar. Então, nós podemos perceber que muitas famílias não estão, infelizmente, cumprindo o seu papel enquanto educadores, né? Eles não estão conseguindo passar todos aqueles princípios. Então, nós podemos perceber que hoje em dia os pais estão com muita dificuldade em criar seus filhos. Eles reclamam muito sobre a atual sociedade, os jovens da sociedade. Só que se nós pararmos para analisar, esses jovens da atual sociedade, essa sociedade que é tão criticada, são os nossos filhos. Então, nós que estamos mandando esses jovens, nós que estamos ali formando a atual sociedade. Então, é onde nós pais, enquanto pais, famílias, nós temos que parar e fazer um exame de consciência. Será se realmente eu estou educando bem meus filhos? Será se realmente a minha família está fazendo direito, eu estou acompanhando bem o meu filho? Porque tudo isso reflete na escola, reflete na sociedade. Então, se eu não estou gostando da situação atual, o que eu devo fazer? Eu começo mudando a mim mesma. E assim, mudando os membros da minha família, para consequentemente mudar a minha sociedade, a minha cidade e assim o nosso país. Então, nós temos que começar de dentro de casa. Por isso que a família, ela é de suma importância, também para a transformação de uma sociedade melhor. E sobre as tecnologias, o que a senhora pode falar sobre as tecnologias na educação? As tecnologias, ela veio para agregar positivamente, né? Lógico que, como tudo na vida tem seu lado positivo, também tem seu lado negativo, mas eu vejo que a tecnologia, ela veio para agregar positivamente, principalmente nessa época de pandemia. Ela realmente foi ali uma ferramenta muito importante no desenvolvimento e na transmissão do conhecimento. Então, nós podemos perceber que as tecnologias, ela é uma aliada da educação, ela é uma aliada do professor. Então, cada dia que passa, ela vai se desenvolvendo cada vez mais, e nós, enquanto educadores, né, nós temos ali que estarmos nos formando e nos adaptando conforme as inovações, as tecnologias. E do lado negativo, o que nós podemos perceber é a falta de maturidade, podemos se dizer, de alguns alunos a respeito dessas tecnologias. Então, facilita o estudo, facilita tantas coisas em nossa vida, mas também tem um lado obscuro, onde do mesmo modo que facilita para a educação, facilita para outras coisas que não são agradáveis. E o jovem tem que ter esse senso crítico de saber o que ele vai consumir nesse meio tecnológico. Então, por isso que nós temos ali que falar os lados positivos, mas como também alertar para os lados negativos. Professora, o novo ensino médio, ele vem causando bastante discussão, principalmente entre os alunos, porque boa parte aprova, já a outra não aprova. E o governo federal cancelou por tempo indeterminado. Qual é a sua opinião diante disso? Então, quando se fala de novo ensino médio, a discussão é bem fervorosa, bem polêmica. E no Maranhão não é o novo ensino médio, no Maranhão é o REM, é a reformulação do ensino médio. Ao contrário de outros países que foram ali excluindo
as disciplinas de base, né? No Maranhão foi reduzido uma carga horária de algumas dessas disciplinas, desses componentes curriculares, para poder acrescentar as diversificadas. Porém, teve um lado positivo e como alguns alunos e até professores também viram que um lado negativo. E isso gerou bastante discussões e como está gerando agora. E na verdade, atualmente, a gente não tem um posicionamento fixo. Por exemplo, foi determinado que vamos parar e amanhã iremos começar com o ensino médio tradicional. Não. Foi ali, aquela pausa para haver novamente uma disputa, né? Uma escuta de jovens, de alunos, de professores, de escola, para assim todos entrarem em um consenso e decidir qual a melhor maneira, né, de resolver esta situação. Como eu falei outrora, o novo ensino médio ele vem sendo discutido desde 2016, né, quando foi ali proposto, 2017, quando foi aprovado e principalmente 2022, quando foi ali implantado. E sempre vai haver. Isso é bom para nós debatermos sobre a educação. Isso tem que ser debatido, isso tem que ser discutido com todos, ouvir os alunos, ouvir os professores, e eu creio que não vai abandonar de vez. Eu creio que vai ali novamente reformular, pegando as partes positivas e melhorando ali uma parte que deixou um pouco a desejar. Por exemplo, esse podcast. Esse podcast é fruto justamente do novo ensino médio. Então os alunos eles estão sendo protagonistas da sua própria história. Então o aluno está tendo ali autonomia, responsabilidade, e isso é fruto também do novo ensino médio. Então tem muita coisa boa. Então é o momento de pararmos e analisarmos o que deu certo e melhorar o que ali não foi de tão agrado para todos. Professora, qual é a dica que a senhora dá para quem vai fazer o Enem de 2023? Então a galera do Enem, vamos lá, vamos estudar. Então a dica que eu dou primeiramente primeiro, veja o seu tempo. Qual tempo que você tem disponível para estudar? De acordo com esse tempo que você tem disponível, você vai fazer o seu roteiro de estudo. Sendo mais específico ainda, começando pelo seu roteiro semanal. E seria interessante você dar uma ênfase àquelas disciplinas a quais vocês têm mais dificuldade, e através também de vídeos, após os vídeos, após as leituras, fazer resumo, rascunho, um bloquinho de nota. E uma estratégia também muito boa é praticar as questões dos Enem de anos anteriores. Isso é uma estratégia muito legal, muito boa. Então fazer ali seu mapa mental, fazer seu resumo, resolver questões de provas anteriores. E uma estratégia bem interessante é você dar aula. Então quando você explica para um colega uma disciplina, um assunto, você está aprendendo mais ainda. Isso é uma das estratégias mais utilizadas, inclusive os nossos alunos do terceiro ano matutino, eles praticam essa estratégia. O aluno que é bom em biologia, ele dá aula de biologia, o aluno que é bom em matemática, dá aula de matemática, e assim sucessivamente. Eles estão ajudando os colegas e estão ainda desenvolvendo cada vez mais essa estratégia que é bem interessante, bem assertiva. E não desistir, galera, não desista do sonho de vocês, persistam, mantenham foco, tenham disciplina. A gente não pode estar sendo motivado diariamente. Vai ter dia que não vai que vocês não vão pela motivação, mas que vocês vão pela disciplina de realizar os sonhos de vocês. Então não desistam, sigam em frente, enquanto nós, professores aqui do Centro de Ensino Osano Gomes, estamos aqui, disponível para ajudá-los, apoiá-los e orientá-los em que for. Muito obrigada. Obrigada, professora, mais uma vez, por ter contribuído com o nosso projeto do podcast. Obrigada a você aí de casa também por ter nos assistido. Se inscreva no canal e deixe seu like.